Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão de Cultura promove audiência pública para discutir polêmica sobre a localização do Memorial do Holocausto. A necessidade de se construir um Memorial do Holocausto não se discute. O problema é que o local escolhido é tombado pelo patrimônio natural e cultural. Escolas de samba decidem manter a Imperatriz Leopoldinense no grupo especial do Carnaval Carioca e Ministério Público vai à Justiça para evitar virada de mesa. Frente Parlamentar da Câmara do Rio discute maior inclusão dos jovens através do esporte. Nós queríamos aqui, nesse fórum, debater a questão do esporte como inserção social. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição falando sobre a polêmica em torno da localização do Memorial do Holocausto. As obras no Morro do Pasmado, em Botafogo, foram iniciadas, mas acabaram suspensas após uma decisão da Justiça. A questão foi discutida durante uma audiência pública realizada pela Comissão de Cultura da Câmara do Rio. A Comissão de Cultura da Câmara trouxe para o plenário uma discussão que já dura mais de 20 anos. Desde que a lei que criou o Memorial do Holocausto no Rio de Janeiro, de autoria da vereadora Tereza Berger, foi aprovada, a Prefeitura busca um local para abrigá-lo. O prefeito Marcelo Crivella chegou a inaugurar as obras no Morro do Pasmado, em Botafogo, onde está o Parque Isaac Rabin. Mas o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, o INCOMOS, entrou com uma representação no Ministério Público Federal pedindo a paralisação das obras. A polêmica não gira em torno do mérito da questão. A necessidade de se construir um Memorial do Holocausto não se discute. O problema é que o local escolhido é tombado pelo patrimônio natural e cultural. Na audiência desta terça-feira, Júlio Sampaio, presidente do INCOMOS, explicou que a área é patrimônio da Unesco e alegou que não houve um estudo de impacto para avaliar se o local era adequado. Tivemos uma reunião no final do ano, de 2018, na Secretaria Municipal de Urbanismo, colocamos a necessidade de avaliar esse impacto dentro de todo esse conjunto de legislação existente que, de uma certa forma, coloca uma restrição da forma como está sendo proposto o projeto dentro dos parâmetros culturais e ambientais e colocamos essa questão, esperamos um estudo de impacto, esse estudo de impacto até hoje não aconteceu. Mas o presidente da Associação Cultural do Memorial do Holocausto, Arnon Velmovski, garantiu que tem todas as licenças, inclusive do IPHAN, que é representante da Unesco no Brasil. Arnon também afirmou que o estudo de impacto ambiental foi feito. A gente tem visto aí, volta e meia, a Unesco, órgãos internacionais querendo comprometer a nossa cidadania. Não, aqui a gente tem que respeitar as leis do Brasil. O arquiteto que projetou o memorial, André Orioli, apresentou fotos que mostram a preocupação com o meio ambiente. Segundo ele, o museu será sustentável. A ex-vereadora Sônia Rabelo alegou que não houve debate público para ouvir as associações de moradores e lembrou que 350 famílias foram retiradas daquela área para a construção do parque. Como é que um monumento que é
contra as ilegalidades e cometidas, os horrores cometidos na cidade na Segunda Guerra Mundial, inaugura nesta cidade, como se não tivesse mais conflitos, numa área de conflito. A vereadora Tereza Berger, autora da lei, disse que a discussão se encerra a partir da autorização do IPHAN. Destacou que a intenção do memorial é levar a paz. Lembrou que houve várias tentativas de construir o museu em outros locais, todas frustradas, e que o Morro do Pasmado está abandonado. O local está totalmente degradado, então sem entrar um centavo de dinheiro público, que esse é o nosso compromisso, nós vamos devolver à cidade uma das mais belas paisagens e todo cidadão vai poder visitar com segurança. As pessoas têm que saber que aquele memorial que será construído no Pasmado, com o dinheiro da iniciativa privada, não entra um centavo de dinheiro público. Ele vai homenagear judeus, foram 6 milhões de judeus assassinados barbaramente, mas vai homenagear também ciganos, deficientes físicos, homossexuais, todos, negros, foram 500 mil negros que foram assassinados. Então, é um memorial que vai servir, acima de tudo, como modelo para a cidade, que a gente possa, e vamos fazer isso, discutir naquele espaço a paz, a tolerância. A gente considera que é muito difícil dar uma paralisada para abrir a discussão de novo. Existe ação no Ministério Público Estadual, Federal, existem ações tramitando. Somente se alguém com lucidez entender assim, opa, vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso, é algo que vai impactar para sempre a vida da cidade. Não é algo que você vai construir hoje e demolir amanhã, não é um quiosque que você coloca na beira da praia, que você pode mudar depois. Assim, em mal comparando, é como se a gente estivesse, por exemplo, hoje discutindo a construção do Pão de Açúcar, do trenzinho do Pão de Açúcar. Então, não dá para construir hoje e repensar amanhã. Então, enquanto não está construído, eu acho que a Prefeitura devia abrir um debate mais amplo com a sociedade e, de modo particular, com os cidadãos cariocas que não estão entendendo isso. No início da sessão plenária desta terça-feira, o vereador Fernando William se manifestou sobre a falta de segurança no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Domingo eu fui no Hospital Lourenço Jorge e não tem policiais, né, não tem guardas, desses guardas que são contratados, para tomar conta do hospital. Mendigos dormindo dentro do hospital, pessoas sendo roubadas dentro do hospital. Aliás, a Guarda Municipal, que devia ter essa função, foi cumprir outras funções e o hospital ficou por conta de, de agentes privados tomarem conta do hospital. O projeto de lei de autoria do vereador Leonel Brizola, que dispõe sobre as impressoras utilizadas pelos taxistas, foi aprovado em segunda discussão. Esse projeto de minha autoria, que é e que trata sobre a impressora que fica nos táxis e que pune o taxista num objeto obsoleto e caro. Os parlamentares discutiram o projeto de lei complementar do vereador Tiago Carribeiro, que altera uma parte de zoneamento da cidade entre os bairros do Rio Comprido e Santa Teresa. Dentre todas essas ruas que foram mencionadas aqui, é a única que não está dentro do decreto. E possui dentro dessa rua 5 estabelecimentos que hoje têm seu licenciamento dificultado, tem diversos problemas para poder ter a sua legalização para funcionar. Então, nada mais do que a gente quer é permitir que esses estabelecimentos que já existem, possam se licenciar de forma correta. O vereador Renato Cinco leu uma carta que recebeu do presidente da Associação de Moradores de Santa Teresa. A AMAS é, a princípio, contrária a qualquer alteração do artigo que determina os usos e atividades permitidas e toleradas no bairro. Esta conclusão foi alcançada face a experiências anteriores de grandes transtornos causados aos moradores e a outros comerciantes por estabelecimentos comerciais e de serviços que causaram grandes impactos viários e de vizinhança, bem como grandes transtornos quanto à poluição sonora.
Já o vereador Tarcísio Mota solicitou o adiamento da votação do projeto para que o vereador Tiago Carribeiro possa se reunir com a Associação de Moradores de Santa Teresa. A solicitação foi aprovada. Queria apenas propor que a gente pudesse fazer o adiamento por 3 sessões e ao longo desta semana, no máximo segunda-feira, a comissão, inclusive com a própria presença do vereador Tiago Carribeiro, pudesse receber uma comissão da Associação de Moradores, porque o ideal era uma audiência pública, mas da impossibilidade, que ao menos isso a gente possa fazer. Porque é uma associação de moradores que está solicitando que tenha tempo, porque o projeto não tem análise aqui agora. Eu acho isso absolutamente razoável diante dessa situação. A Frente Parlamentar, que discute a inclusão de jovens através do esporte, pretende apresentar projeto de lei para que as atividades dos atletas estejam relacionadas a um bom rendimento escolar. Políticas públicas desportivas para aumentar a inclusão foram debatidas nesta terça-feira durante uma reunião na Câmara do Rio. Representantes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, da Guarda Municipal, de organizações sociais e da sociedade civil participaram da reunião. O objetivo é analisar e aprimorar políticas públicas desportivas municipais e o seu papel no processo de inclusão e promoção social de jovens e adolescentes. Nós queríamos inverter a mão, sem prejuízo, claro, de que o esporte de alto rendimento seja promovido. Nós queríamos aqui, nesse fórum, debater a questão do esporte como inserção social. Então, trazer aquelas atividades dos clubes, grandes clubes como Fluminense, Flamengo, mas também aquelas iniciativas das associações de moradores, talvez até das igrejas, dos clubes de serviços, para mostrar que é possível, através do esporte, a gente melhorar a vida das pessoas. Professor de Educação Física e idealizador de um projeto social que existe há 11 anos, na favela da Vila Aliança, em Bangu, Franklin Ferreira, apresentou os resultados do trabalho de inclusão que realiza com jovens da comunidade através do futebol. Nossa ONG esse ano faz 11 anos de existência e venho aqui mostrar para vocês que através social podemos impactar muitas vidas. A representante do Centro de Treinamento do Clube do Fluminense, que funciona em Xerém, Lucilene Dias, lembrou da importância do futebol para meninos e meninas. O nosso lema lá é fazer realmente uma pessoa do bem, sabe? Um cidadão não é só de slogan, não. A gente procura trabalhar sim. Lá no nosso CT, lá em Xerém. A Frente Parlamentar pretende apresentar um projeto de lei na Câmara para que os clubes, vilas olímpicas e projetos esportivos incentivem cada vez mais que os jovens matriculados tenham um bom rendimento escolar. E antes de encerrar, o presidente da Frente Parlamentar, vereador professor Célio Luparelli, criou uma comissão para reavaliar os objetivos do projeto de lei. E uma nova reunião ficou agendada para o próximo dia 13 de junho. Nós criamos uma comissão hoje, desse pessoal que aqui veio, para que no dia, provavelmente no dia 13, é mais provável, a gente tenha uma reunião no gabinete para adaptar esse projeto e a gente realmente ter uma cobrança maior dessas atividades, mas que as crianças e os adolescentes estejam nas escolas e com rendimento compatível. Câmara do Rio aprova a lei que cria o Sistema Móvel de Coleta de Sangue. Projeto de lei torna obrigatória a instalação de botão de pânico nas escolas municipais. Proposta em tramitação proíbe capina química com uso de herbicidas no município. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao ator Dudu Azevedo. E você vai ver no próximo bloco. Ministério Público vai à Justiça para evitar virada de mesa no Carnaval Carioca. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. O mundo comemora nesta quarta-feira o Dia do Meio Ambiente. Em várias cidades estão previstos eventos para lembrar a data.
O repórter Sérgio Costa conversou com a jornalista Fernanda Cubiaco sobre os desafios ambientais no Rio de Janeiro. Fernanda Cubiaco, muito obrigado pela sua presença. Já que a gente está aí no Dia Mundial do Meio Ambiente, eu queria te perguntar justamente isso. O nosso planeta tem motivo para comemorar? A gente faz o dever de casa bem feito ou não? Não, não faz. E aqui no Brasil a gente está aí com uma questão seríssima. A gente está com o poder público aí querendo realmente derrubar o que a gente já conseguiu construir. Mas, em contrapartida, a gente está com uma sociedade um pouco mais ativa, né? Então, existem movimentos e existem vozes e ativistas que estão fomentando em cada um de nós a necessidade da gente se engajar mais. E aí a gente está aí com os avases da vida e vamos fazer... como se fala? Esqueci o processo de assinatura de... Abaixo-assinados, isso. Várias petições, vários abaixo-assinados e a gente pedindo... E a convocação da sociedade na participação das consultas públicas. E isso está acontecendo. Então, isso é muito legal. No lixo, a gente enfrenta o grande problema da reciclagem dos resíduos sólidos, né? Nós não conseguimos atingir 2%, né? E sonhamos com 20%. A gente fica no meio dessa história, é isso? Assim, a questão, eu trabalho com isso já há muitos anos e trabalho educando as pessoas para essa prática. Eu, voluntariamente, em 2006, eu fiz uma entrevista com os porteiros da minha rua para saber se o condomínio estava implementando descarte seletivo e naquela época, de 60 prédios, 3 só faziam descarte seletivo e um deles era o meu prédio. Isso foi em 2008, a gente tem 11 anos aí, né? Hoje eu caminho pelas ruas na Nossa Senhora de Copacabana, Barata Ribeiro, e eu vejo um monte de saco transparente com matéria-prima reciclável. Só que claramente, as pessoas aderindo, a gente ainda não conseguiu transformar o índice de 2% que a gente já reconheceu há 5 anos. Então, assim, o que está faltando para a gente aumentar esse índice? A gente tem algum tipo de atitude que a gente pode fazer em casa? É lógico que ter o consumo regular da água, mais consciente, mas o que a gente pode adaptar, além dessa coleta seletiva? Como é que a gente pode dar um passo a mais? No dia a dia, a gente, quando vai às compras, vamos falar da compra, né? Sim. Porque é o que mais... evitar pegar coisas que tenham muitas embalagens. Por exemplo, hoje no supermercado tem muita coisa sendo ofertada, alimento inteiro com casca sendo ofertado em bandeja de isopor embalado com plástico filme. Mas você tem a possibilidade de comprar ele solto. Então, por que não comprá-lo solto? E aí levar de casa um saquinho de pano para ensacá-lo, recusando o saco plástico. E aí, quando a gente chega ao caixa, o que a gente precisa recusar também? A sacola plástica, levando a nossa sacola retornável. A gente tem a lei da sacola, que só vai permitir a biodegradável entrando em vigor agora em junho. Não é porque ela é biodegradável, assim, ela vai durar de 3 a 5 anos no ambiente, conforme o tipo de ambiente que ela esteja. Mas, nesse período, se ela estiver abandonada no ambiente, ela vai matar da mesma forma que a sacola plástica normal. O planeta pede socorro? O planeta pede socorro. E a questão do lixo é um problemão, a questão do lixo marinho é um problemão. A ONU Meio Ambiente, em 2017, lançou a campanha Mares Limpos. A gente está aí arremessando por ano 8 milhões de toneladas de lixo plástico nos oceanos. E já tem pesquisa dizendo que hoje todo peixe que a gente consome já está contaminado por plástico. E tem pesquisa dizendo que em 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. E tem pesquisa mostrando que o plástico que está nos oceanos não é só um plástico doméstico, mas é um plástico de rede de pescadores. E aí essas redes que são abandonadas estão matando muitos animais marinhos. E esses animais que estão sendo mortos pelas redes, eles estão impactando diretamente na profissão dos pescadores mesmo.
Fernanda, uma mensagem final nesse Dia Mundial do Meio Ambiente tão importante para fomentar e para criar essa consciência, para aquela pessoa que em casa assiste essa reportagem e pensa assim, o que eu vou fazer não vai dar nenhum efeito. Ai, vai dar, vai dar. Cada pequeno passo que a gente faça, cada pequeno cuidado que a gente tenha com tudo, com a nossa calçada, com a nossa água, com o resíduo que a gente descarta, com a energia que a gente consome, faz a diferença. Porque se todo mundo fizer um pouquinho, aqui no Rio somos 6,5 milhões de pessoas, imagina se os 6,5 milhões começarem a tratar bem a nossa cidade. Vai ser lindo, a transformação está aí, Vamos dentro torcer, de cada um. Fernanda, muito obrigado pela sua participação. É com você, Ingrid. E o Ministério Público vai tentar na Justiça a suspensão de uma virada de mesa no Carnaval Carioca. Após uma reunião, presidentes das escolas de samba decidiram, em uma votação, não rebaixar a Imperatriz Leopoldinense. Era para ser uma reunião para discutir a prestação de contas do Carnaval de 2019. No entanto, 8 escolas se manifestaram a favor da permanência da Imperatriz Leopoldinense, que foi rebaixada juntamente com o Império Serrano. O assunto foi colocado em votação e ficou decidido que a agremiação de Ramos vai permanecer no grupo especial. Votaram pela permanência da Imperatriz as escolas São Clemente, Paraíso do Tuiuti, Estácio de Sá, Grande Rio, União da Ilha, Salgueiro, Mocidade e Unidos da Tijuca. Já Beija-Flor, Viradouro, Vila Isabel, Mangueira e Portela votaram pela manutenção do resultado. Esse foi o 3º ano seguido que uma manobra foi feita para alterar o resultado final. Jorge Castanheira, presidente da Liesa, com mandato até 2021, entregou o cargo. A direção da Liga tomou a mesma decisão. O Ministério Público já se manifestou, afirmando que vai recorrer. O órgão assinou um termo de ajustamento de conduta com a Liesa no ano passado, para impedir futuras viradas de mesas. Como o acordo não foi cumprido, a Liga vai ser multada no valor de R$ 750 mil. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.